Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos solicitar para nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, o nosso irmão Augusto irá fazer uma rápida recapitulação e adentrarmos no estudo da obra O Céu e o Inferno. Vamos lá, Carlinha? Amado Jesus, mais uma vez com alegria te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, nesse momento de iluminar nossas mentes, nossas consciências, alargar nosso conhecimento e adentrar ainda mais nessa doutrina que nos esclarece, que nos guia e nos mostra que estamos numa escola, num período transitório e que não devemos esquecer a vida real, a vida espiritual e os caminhos que devemos traçar desde já para um melhor retorno à vida espiritual. Te pedimos, Senhor, não esquecer as lições, aprofundar e aproveitar o trabalho do mestre Allan Kardec, que tanto se sacrificou e nos orientou na profundidade dos estudos e nas pesquisas. Ajuda-nos a caminhar nesse trabalho com dignidade, com disciplina e nunca esquecendo o teu amor e a tua misericórdia para com todos nós. Fica conosco e nos conduz, que assim seja. E aí, Augusto, conta pra gente. Nós continuamos na primeira parte, finalizamos o capítulo 5, Purgatório, lemos o item 7 a 10, onde Kardec nos relata que o Espiritismo não vem, pois, negar as penas futuras, vem ao contrário confirmá-las. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Também não nega o purgatório, pois prova que nele nos achamos. E agora nós vamos adentrar o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Vamos lá, vamos conhecer a crença, da eternidade, em que você tem uma existência, dessa única existência que você pode ter vivido 24 horas, 1 hora, 100 anos, 10 anos, 90 anos... E dependendo daquilo que você fez, ou para ter feito algo, subentende que você viveu aqui na Terra, né? Se você viveu 1 hora, 2 horas ou alguns segundos, logo depois do nascimento, já está garantido para ti o paraíso, né? E caso você tenha vivido uma existência e tenha cometido atos contrários ao bem, você terá uma pena, uma sentença, uma pena eterna. Então, vamos lá conhecer essa doutrina, né? Origem da doutrina das penas eternas. Item 1. A crença na eternidade das penas perde diariamente tanto terreno que, sem ser profeta, é possível prever-se para breve o seu fim. Tem sido combatida por meio de argumentos tão poderosos e tão categóricos que, de agora em diante, nos parece quase supérfluo ocupar-nos de tal doutrina, deixando que se extinga por si mesma. E a gente vê, se fala hoje em penas eternas? Muito pouco, a gente quase... Pois é, mas eu digo assim, é um grupo específico, mas a gente diz a nível de coletivo, porque antes, Lígia, todo mundo acreditava nas penas eternas. Então hoje se dividiu e cada vez vai diminuir. Eu não sei como que eles abordam no catolicismo hoje, se ainda existe essa eternidade. Eu não sei, eu realmente não estudo. E eu também não sei como é na tese evangélica, se eles também ainda postulam essa eternidade. Eu não sei. Mas hoje, quando a gente fala em sociedade como um todo,
se fala muito pouco de penas eternas, né? Entretanto, não se pode contestar que, mesmo caduca, ainda constitui o argumento principal utilizado pelos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, por ser um dos lados mais vulneráveis que ela apresenta, e porque preveem as consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. Então é mais ou menos assim, quando um animal se sente atacado, né, se sente acuado, o que ele faz? Ataca, avança. Item 2. A doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Impossibilitados que estavam de captarem as nuances, tantas vezes delicadas, do bem e do mal, bem como o valor relativo das circunstâncias atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, a não ser pouco ou mesmo nada, com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Falar em moral para um grupo, para uma época em que as pessoas não estavam prontas. Então, por mais que hoje seja absurda, mas ela serviu durante um tempo a ideia da eternidade. Então, ou você se torna um ser humano bom, ou você vai ficar eternamente no inferno. Então, foi um recurso utilizado. Em nenhum momento Kardec aqui está criticando, né? Mas foi um recurso que serviu para um tempo. Como a gente conversa com os nossos filhos, com linguagens específicas conforme a idade dele. E quando a gente não consegue explicar tudo, a gente fala de uma forma metafórica, para que a criança possa relativamente compreender, porque não é a idade certa para você falar tudo. Então você fala de uma forma metafórica. Então é mais ou menos isso que aconteceu. A humanidade, ela cresceu. Então precisa-se realmente trazer uma nova forma de entender a necessidade de se transformar, de se aprimorar em um ser moral, né? Item 3. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que mais tardiamente se desenvolve nele, razão pela qual não pôde fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga e imperfeita. Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como o rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material e não o veem senão armado com um raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a ruína e a desolação, tal como fazem os guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco a quem seria impossível obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Nada que lhes repugnasse a razão. Como eles mesmos fossem implacáveis nos seus ressentimentos, cruéis com os inimigos e inexoráveis com os vencidos, Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível. Porque o que ele fala aqui? Ele diz, quanto mais próximo do estado primitivo, em relação ao nosso processo de evolução, mais material é o homem.
Então é igual a criança. Para que a criança possa entender, nós precisamos fazer o quê? Viver o mundo lúdico, criar o mundo lúdico, usar determinados símbolos para que a criança possa entender. Então, o senso moral é o que mais tardiamente se desenvolve no homem. O senso moral. Então a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende ao trabalho para se alimentar, a gente aprende a fazer casa. Todas essas necessidades básicas a gente consegue desenvolver e aprender, né? Para suprir as nossas necessidades, para trazer um certo prazer. Isso a gente consegue. Mas quando se fala da parte moral, quando se fala do respeito, quando se fala de cuidar do outro, a gente tem maior dificuldade. Por isso que ele diz que é algo mais o quê? Mais rápido de se conseguir? Mais tardiamente se desenvolve nele, razão pela qual não pode fazer de Deus e dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga e imperfeita. Então, qual é o Deus que se conhece? Assimilando a sua própria natureza, né? Então, eu projeto, né, humana, eu projeto a minha humanidade em Deus. Então, Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus é um déspota, Deus castiga, Deus tem raiva, Deus pune. Olha só como ele diz: Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível. Como um rei despótico, né? Despótico é aquele que exerce o poder de forma absoluta, arbitrária, geralmente, né? Que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. E a gente carrega um pouco essa... Tu pode ver que tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm maior dificuldade de entender que Jesus é o Espírito de verdade. E dessa ideia em que eles estão bem distantes, estão dentro de um palácio e eles não podem se misturar com a plebe. Você consegue imaginar Jesus longe dos que sofrem? Agora imagina Deus. Então a gente não pode, ainda nesse período, imaginar Deus como um homem, como um ser limitado em um determinado lugar, usando cajado e barba, gente. Deus não é humano. Humano é uma condição que nós estamos vivendo temporária. Mas nós também não somos humanos, nós estamos vivendo humanos. Nós somos espíritos. Acho interessante que aqui, nesse item 3, ele nos coloca esse homem ainda, a gente ainda nesse instinto, né? Como o Evangelho mesmo diz. Os homens são instintos, aí tem até chegarmos em sentimentos. Às vezes a gente tem as sensações, né? A gente ainda está mais para os instintos do que para os sentimentos. E nesse sentimento de criar essa moralidade, né? Porque quando tivermos esse sentimento, nós criaremos essa moralidade. Sim. Enquanto nós seremos esse instinto, né? Mais preocupado com a comida, com o trabalho, com essas coisas materiais, do que com a nossa moral, com a nossa elevação, né? Movido pelas emoções básicas ainda, né? Raiva, tristeza, alegria. Ele diz ainda assim, ó, sem compreender o seu poder moral, só o aceitam pela força material e não vê senão armado com um raio ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a ruína e a desolação, tal como faz os guerreiros invencíveis, né? Eles não conseguem entender uma parte moral, eles acreditam apenas na força, na tortura, né? No Senhor dos Exércitos. No Senhor dos Exércitos. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade quando a gente diz assim. Por exemplo, nosso Senhor Jesus nos fala assim: o reino de Deus, ele está no coração do homem, né? Então tem pessoas que têm maior dificuldade de entender isso, que o reino de Deus é uma condição interna, é uma construção íntima. Da mesma forma, tem muita dificuldade de entender quando eu digo o inferno é um estado de consciência. Então o inferno não é um espaço criado, é um estado de consciência. Tia, é tão complexo, não é palpável. Vamos então tornar isso algo palpável, tá? Quando você não está bem intimamente, por ser ciumento, vamos dizer que você é uma pessoa ciumenta. E quando a gente fala em ciúmes, a gente não se limita só a uma relação, a querer o outro só para si, a não querer que ninguém se aproxime. O ciúme também, ele também é a inveja.
É de você se incomodar e você adoecer pela realização e pela alegria do outro. Então, uma pessoa ciumenta, ela vive no inferno. Por mais que ela tenha tudo, nunca está satisfeita, nunca consegue respirar e dormir. Então, essa ideia de transformar Deus em humano e essa dificuldade de entender algo que não seja material. Então, ele consegue entender um espaço demarcado, falando, aqui é o inferno, mas tem maior dificuldade de entender desse inferno interno, dessa condição mental, que é algo metafísico, né? Então, a pessoa não quer, mas você diz assim, olha, bem ali é o inferno, aqui embaixo é o inferno. Ah, eu entendi, olha, lá em cima é o céu, eu entendi. Olha, o céu está dentro de ti e o inferno está dentro de ti. Pronto, misturou tudo. Como que o inferno está dentro de mim? Então é igual a criança, você não pode falar de forma metafórica para a criança, você tem que mostrar, ela tem que tocar, ela tem que ver para poder entender. Então, durante muito tempo a humanidade esteve nesse nível e muitas pessoas ainda estão, não conseguem entender esse estado de alma. Então, volta a repetir, você pode estar dormindo em lençóis maravilhosos, super caros, ainda mais quando se compra com dinheiro público, né? Um dinheiro fácil, fica melhor ainda para esse povo, né? Aí compra esses lençóis caríssimos, deita nessas camas caríssimas, mas vive um inferno interno. Não consegue repousar a mente, tem pesadelos, se movimenta de um lado para o outro. Aí o que a pessoa faz? A pessoa toma medicações pesadas, ou toma uísque, ou qualquer coisa para tentar anestesiar a mente, o ser que constrói. Então, e é por isso, então, a mente, uma vez ela estando anestesiada, a pessoa deixa de pensar, a pessoa apaga, mas ela não tem consciência, mas ela continua no inferno. E quando acorda mal, acorda triste, acorda cansada. Isso é o inferno, gente. Então, o inferno e o céu é um estado de alma, é um estado da mente, é um estado de consciência. E lembrando que a lei de Deus está gravada na consciência, né? Então, como falar isso na Idade Média? Porque se nós pegarmos a Roma Antiga, vou falar da parte da engenharia da Roma Antiga, a parte realmente ali dos aquedutos. E se nós pegarmos a Idade Média, parece assim que a Idade Média parece que regrediu, mas regrediu muito mais do que Roma. Na Roma eles viveram um nível de evolução de uma sociedade que na Idade Média desapareceu. Vocês já prestaram atenção nisso? Então, o que aconteceu aí? Então, a gente vê espíritos diferentes, espíritos muito mais desenvolvidos na Roma Antiga, e que muitos voltaram dos seus planetas respectivos, e a turma que ficou aqui ainda totalmente primitiva mesmo. Então, vamos lá. E ainda hoje, todos conseguem entender quando falamos o céu está dentro de ti, o inferno está dentro de ti, mas não é assim, então eu posso construir o céu, então eu posso fazer o que eu quiser de besteira e eu vou construir o céu. Essa dificuldade em crer no que é metafísico me lembra assim, a própria medicina, né? Que o nosso pensamento, a nossa forma de viver influencia na nossa saúde. E aí quando a gente diz, olha, tá muito raivoso, melhora que vai melhorar a tua gastrite. Agora, eu criei uma gastrite para mim, como, né? Então, assim, ainda é muito difícil você aceitar que você é o agente disso. E a medicina vem caminhando para demonstrar cada vez mais forte essa nossa participação mental na saúde. É a mesma coisa essa construção desse Deus bondoso, porque a bondade para nós, o perdão, é fraqueza. Ai, para que tu perdoaste? Tu tinha que botar ela no lugar dela. De coisas do tipo que a gente fala e que demonstra fraqueza, né? Ai, tu foste fraca. Eu fazia assim, assim, assado.
Então isso daí é uma construção ainda muito do que é um Deus poderoso, né? Com certeza. Para tais homens, havia necessidade de crenças religiosas compatíveis com a sua natureza ainda rústica. Uma religião exclusivamente espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões, de modo que não se deve censurar a legislação draconiana de Moisés. Que aí tem uma nota, né? Draconiana, nota do editor, relativo a Draco, legislador de Atenas no século 7 a.C., famoso pela dureza cruel das leis a ele atribuídas, excessivamente rigoroso, cruelmente severo. Censurar a legislação draconiana de Moisés, que apenas podia conter seu povo indócil, nem o fato de haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, sem o que a doutrina de Jesus não teria encontrado eco e até mesmo se anularia. Essa que é uma grande dificuldade. Eu pego o texto que me interessa e levo para ele para onde eu quiser. Quando a gente lê os 5 livros de Moisés, atribuídos a Moisés, a gente tem que entender que de Moisés para Jesus nós temos mais de 1000 anos de diferença. E quando a gente soma tudo, nós temos mais de 3000 anos. Então, quando eu pego os livros de Moisés, eu tenho que entender que eu estou lendo um livro de mais de 3000 anos atrás. Então, muito daquilo que Moisés escreveu era necessário para o povo daquela época. Imagina hoje alguém for pego adulterando. O que mais tem é pessoas adulterando, pessoas, coisas, documentos. Porque adulterar é modificar. Aí pega essa pessoa, leva para a praça pública e vai apedrejar até a morte. Cabe isso hoje? Cabe isso hoje? Tá bom. Mas lá em Deuteronômio também está escrito que ele proíbe que se evoque os mortos. Então, se ele proíbe, é porque isso era algo que acontecia. Então, todo mundo pega isso. Então, por que não pega também o do adultério? Então, a gente tem que entender que serviu para uma época. E era a linguagem que Moisés precisava falar para conter o povo. Para conter o povo hebreu. Que eles, inclusive, foram construindo bastante disciplina. Agora, realmente, eles se prenderam muito mais à letra do que ao espírito, né? Então, imagina, sábado para eles ficou algo assim. Não se pode se fazer nada dia de sábado. E, na verdade, como disse Jesus, o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Mas a gente ainda vê hoje pessoas cultuando o sábado. Por que Moisés falou? Porque na época não havia repouso para os escravos e para os animais. Então se trabalhava todos os dias. Escravos morriam, animais morriam de cansaço, porque não tinha repouso. Então foi uma forma que Moisés, né, na verdade não foi nem Moisés, porque isso está no decálogo, são os 10 mandamentos, de guardar um dia de repouso. Vai nós trabalhar direto, sem um repouso semanal. E repouso não é ficar sem fazer nada, é fazer algo que difere daquilo que você faz todos os dias. Quantas vezes a gente não descansa pintando uma parede? Tarcísio, nós sabemos o que é isso, né, Tarcísio? O Tarcísio é dentista. É para descansar, ele pinta uma parede. Porque, na verdade, o que cansa é o estresse de ter que entregar aquilo. É o estresse de, será que vão gostar? A obrigação. E a cobrança em cima daquilo que você vai fazer. Então, difere quando você faz algo que não vai ter ninguém te cobrando, tu vai fazer no teu tempo, né? É para você aquilo ali, ninguém vai estar chegando dizendo gostei, não gostei, refaça de novo. A cobrança da convivência, isso é que nos estressa.
Imagina quem é contador, que trabalha com datas, com impostos. E ele trabalha sob pressão, porque imagina ele ter que declarar imposto de renda. Então, esse não é o fazer, o calcular, é a pressão do tempo e outra, a pressão de não errar. É a mesma coisa, estuda para aprender, agora estuda para fazer a prova amanhã. E que você tem um monte de material e você não estudou, deixou tudo para um dia antes. Quantidade de hormônios que vão desestruturar todo o teu corpo vai impedir, inclusive, que você aprenda. Então, o repouso é sair dessa pressão, sair desse estresse, sair dessa cobrança, sair do medo. Quantas pessoas não trabalham com medo, sobre pressão, né? E sem querer fazer, que aí fica pior ainda, né? Então, a Joana mesmo diz que, Joana de Anjos, né, abordando a psicologia, que repousar não é ficar sem fazer nada, porque ficar sem fazer nada te dá tédio e te cansa e quase sempre te dá mau humor. As pessoas que dormem muito, num tempo muito longo, ela dorme tanto que acorda mal-humorada. Então a gente precisa realmente descansar a mente, sair do estresse, sair da cobrança e fazer algo que nos... A gente está sempre fazendo alguma coisa, nem que seja segurando uma prancha de surf, se movimentando naquele trabalho no mar. Mas é alguma coisa, né? Ah, vou dar uma caminhada. É alguma coisa. Você poderia estar caminhando. Entendeu? Então a gente precisa. Somos seres em movimento. Que bom. Algum comentário? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Falar em moral para um grupo, para uma época em que as pessoas não estavam prontas. Então, por mais que hoje seja absurda, mas ela serviu durante um tempo a ideia da eternidade. Então, ou você se torna um ser humano bom, ou você vai ficar eternamente no inferno. Foi um recurso que serviu para um tempo. A humanidade, ela cresceu. Então, precisa-se realmente trazer uma nova forma de entender a necessidade de se transformar e de se aprimorar em um ser moral, né? Eu projeto a minha humanidade em Deus. Então, Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus é um déspota, Deus castiga, Deus tem raiva, Deus pune. Por exemplo, tem pessoas que têm maior dificuldade de entender que Jesus é o Espírito de verdade. E dessa ideia em que eles estão bem distantes, estão dentro de um palácio e eles não podem se misturar com a plebe. Você consegue imaginar Jesus longe dos que sofrem? Agora imagina Deus. Então a gente não pode, ainda nesse período, imaginar Deus como um homem, como um ser limitado em um determinado lugar, usando cajado e barba, gente. Deus não é humano. Humano é uma condição que nós estamos vivendo temporária. Mas nós também não somos humanos, nós estamos vivendo humanos. Nós somos espíritos. Eles não conseguem entender uma parte moral, eles acreditam apenas na força. As pessoas têm dificuldade quando a gente diz assim. Por exemplo, nosso Senhor Jesus nos fala assim: o reino de Deus, ele está no coração do homem. Então tem pessoas que têm maior dificuldade de entender isso, que o reino de Deus é uma condição interna, é uma construção íntima. Da mesma forma, tem muita dificuldade de entender quando eu digo o inferno é um estado de consciência. Então o inferno não é um espaço criado,
é um estado de consciência. Então essa ideia de transformar Deus em humano e essa dificuldade de entender algo que não seja material. Então ele consegue entender um espaço demarcado, falando aqui é o inferno, mas tem maior dificuldade de entender desse inferno interno, dessa condição mental, que é algo metafísico, né? Então a pessoa não quer, mas você diz, olha, bem ali é o inferno, aqui embaixo é o inferno. Ah, entendi, olha, lá em cima é o céu, entendi. Olha, o céu está dentro de ti e o inferno está dentro de ti. Pronto, misturou tudo. Então é igual a criança, você não pode falar de forma metafórica para a criança. Durante muito tempo a humanidade esteve nesse nível e muitas pessoas ainda estão. Não conseguem entender esse estado de alma. Então o inferno e o céu é um estado de alma, é um estado da mente, é um estado de consciência. E lembrando que a lei de Deus está gravada na consciência, né? Então, como falar isso na Idade Média? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão, aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.